Top 5 Serial Killer que nunca foram pegos pela polícia. Oi, eu sou Star e bem-vindo ao canal Factos e Factos. Primeiro, Jack, o Estripador, é um dos casos mais notórios de serial killers não identificados na história. Ele aterrorizou o distrito de Whitechapel, em Londres, durante o outono de 1888. Jack, o Estripador, é conhecido por seus assassinatos brutais de pelo menos 5 mulheres, todas prostitutas, com métodos terríveis como mutilação e remoção de órgãos. Os assassinatos de Jack, o Estripador, desencadearam uma das maiores investigações policiais da época vitoriana, mas a falta de evidências concretas, a névoa de especulação e a ausência de tecnologia forense eficaz da época dificultaram a identificação do assassino. Inúmeras teorias surgiram ao longo dos anos, e o caso permanece um dos mais fascinantes e misteriosos da história criminal. A identidade de Jack, o Estripador, nunca foi definitivamente estabelecida, e seu caso continua a ser objeto de especulação e investigação até os dias de hoje. Segundo, o assassino do Zodíaco é um dos casos mais enigmáticos e aterrorizantes da história do crime nos Estados Unidos. Ele operou na Califórnia durante o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, e é conhecido por uma série de assassinatos brutais e cartas criptografadas enviadas para jornais locais, muitas vezes desafiando a polícia e zombando das autoridades. O assassino do Zodíaco é responsável por pelo menos 5 assassinatos confirmados, embora ele tenha afirmado ter cometido muitos mais. Seus métodos eram distintivos e muitas vezes envolviam ataques a casais jovens em locais isolados. Ele também era conhecido por deixar mensagens criptografadas, algumas das quais nunca foram decifradas. Apesar de intensas investigações policiais e da atenção da mídia, o assassino do Zodíaco nunca foi identificado ou capturado. Sua habilidade em evitar a captura e o mistério em torno de sua verdadeira identidade alimentaram teorias e especulações por décadas, tornando um dos casos mais famosos e intrigantes da história do crime não resolvido. Terceiro, o assassino de Long Island, também conhecido como Liz Long Island Serial Killer, é responsável por uma série de assassinatos não resolvidos de prostitutas e mulheres jovens na área de Long Island, Nova York. Os assassinatos atribuídos a Liz remontam a pelo menos 1996, e possivelmente antes disso, com vítimas descobertas em praias e áreas isoladas da região. As vítimas de Liz foram encontradas enterradas em áreas remotas, e muitas vezes os restos mortais foram descobertos em sacos de lixo ou envolvidos em lonas. O assassino parece ter escolhido suas vítimas entre mulheres que trabalhavam como prostitutas, muitas das quais tinham histórico de abuso de substâncias. Apesar de extensas investigações, incluindo o uso de tecnologia forense avançada, o assassino nunca foi capturado. Várias teorias surgiram sobre a identidade de Liz, mas até o momento, nenhuma evidência conclusiva levou à resolução do caso. O assassino de Long Island continua sendo um dos casos mais perturbadores e intrigantes de serial killer não identificado nos Estados Unidos. Quarto, o Estrangulador de Boston foi um serial killer que aterrorizou a cidade de Boston durante o ano de 1962. Ele é conhecido por ter assassinado 13 mulheres na área de Boston, Massachusetts, entre junho de 1962 e janeiro de 1964. Os assassinatos foram caracterizados por um padrão consistente de estrangulamento com peças de roupa das vítimas. O modus operandi do Estrangulador de Boston geralmente envolvia invadir as casas das vítimas, muitas vezes mulheres idosas que viviam sozinhas, estrangulá-las e, em alguns casos, agredi-las sexualmente. A cidade foi tomada pelo medo durante o período em que o assassino estava ativo, e a polícia enfrentou dificuldades significativas na identificação e captura do culpado. Apesar de extensas investigações e uma série de suspeitos, incluindo Albert DeSalvo, que confessou os assassinatos, embora haja dúvidas sobre a veracidade de sua confissão, o verdadeiro estrangulador de Boston nunca foi oficialmente identificado ou capturado. O caso permanece como um dos mais infames e intrigantes da história do crime nos Estados Unidos. Quinto,
O assassino de Oakland County, também conhecido como Vubabar ou o caçador de crianças, é um assassino em série responsável por uma série de sequestros e assassinatos de crianças no condado de Oakland, Michigan, entre 1976 e 1977. Durante esse período, 4 crianças com idades entre 10 e 12 anos foram sequestradas, assassinadas e deixadas em áreas rurais do condado. As vítimas foram identificadas como Mark Sebbins, Jill Robinson, Christine Mielich e Timothy King. Os corpos foram encontrados dias ou semanas após os sequestros, o que causou pânico e medo na comunidade. Apesar de extensas investigações, incluindo o uso de tecnologia forense disponível na época e a colaboração entre várias agências policiais, o assassino de Oakland County nunca foi identificado ou capturado. O caso permanece não resolvido até os dias de hoje, deixando uma comunidade inteira assombrada pela impunidade do perpetrador e pela falta de respostas sobre as mortes dessas crianças inocentes. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal. Obrigado, tchau.